Mas lá em Lucas capítulo 2, os irmãos sabem, foi um bocadinho diferente, não é? Vamos abrir. Lucas capítulo 2. Foi um bocadinho diferente disto que eu acabei de dizer aos irmãos. Não foi em Jerusalém, não foi no templo, não foi na hora de pico em que toda a gente estava reunida, não foi no palácio de Herodes, não foi às grandes autoridades e às pessoas, entre aspas, importantes. É curioso isso, irmãos, que para Deus todos são importantes. Para Deus não há pessoas comuns. Todos são especiais. Mas em Lucas capítulo 2 nós encontramos o texto sobre o anúncio do nascimento de Jesus, capítulo 2, a partir do versículo 8. E diz: Ora, Lucas 2, 8. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra ao homem, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se Deus os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram, apressadamente. Acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Não em Jerusalém, não na corte de Herodes, não no palácio, não no templo, mas no meio do mato, à noite, no escuro, para pastores que guardavam os seus rebanhos nas vigílias da noite. Porquê pastores, irmãos? Porquê pastores? Bem, nós não sabemos exatamente, mas algumas coisas nós podemos pensar a respeito do porquê foram os pastores que receberam o anúncio. Olha, irmãos, foram pastores porque Jesus nasceu onde? Jesus nasceu onde, irmãos? Na cidade de Belém. E Belém era a cidade de quem? E Davi tinha sido o quê? O que marcou a vida daquele jovenzinho é que ele era pastor. Ele era o 8º irmão, o mais novinho de todos, e fazia o trabalho menos importante, que era guardar os rebanhos do pai lá nas campinas de Belém. E foi naquelas campinas onde aquele jovenzinho aprendeu a tocar a sua harpa e a louvar a Deus. Foi naquelas campinas onde ele guardava os rebanhos de Jessé. Foi naquelas campinas onde Davi, à noite, talvez de madrugada, enfrentou o leão e o urso e venceu, porque Deus lhe deu a capacidade. Foi naquelas campinas onde o coração daquele adolescente passou a confiar em Deus de tal maneira que a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Foi ali que Deus chamou um pastorzinho, para ser o rei de Israel. O principal rei, o rei mais importante da história. E foi a este rei, pastor, a quem Deus deu a promessa de que na linhagem dele havia de nascer o Salvador um dia. E Jesus era, neste sentido, filho de Davi, o pastor. Então faz todo o sentido, irmãos. Se Jesus vai nascer da linhagem do rei pastor e vai nascer na cidade daquele pastor, que a mensagem seja dada aos pastores, que nas mesmas campinas guardavam os rebanhos como no tempo de Davi o fazia. Mas aos pastores, irmãos, porque Jesus vinha para ser o pastor supremo. Ele veio para ser o guia principal. Ele veio para ser o pastor. Nas nossas igrejas hoje nós temos o hábito de utilizar a expressão pastor. Nós não utilizamos a expressão padre nas nossas igrejas por uma razão muito simples. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: a ninguém chameis Pai. E a palavra Padre, irmãos, é Pai. Portanto, nós estamos seguindo apenas aquilo que a Bíblia diz.
Jesus disse aos seus discípulos que ninguém devia ser chamado de Pai, porque Pai é um só, aquele que está no céu. Também não chamamos aos nossos pastores mestres, porque o Senhor Jesus disse: a ninguém chameis mestre, mas chamamos pastores, porque esta linguagem é uma linguagem simples, figurativa, que indica aquele que guia, que orienta, que mostra onde está a melhor relva para comer, que mostra onde está a melhor água para beber, que mostra onde estão os buracos do caminho, que protege contra os animais selvagens. Esta é a função do pastor nos campos. Esta é a função espiritual do pastor das igrejas. Mas que está ele também debaixo do pastor supremo, que é Jesus. Ele veio para libertar o seu povo e para ser o guia. E se Jesus veio para ser o pastor de Israel, o nosso pastor, é natural que o anúncio tivesse sido feito aos pastores. Mas, irmãos, o anúncio foi feito aos pastores porque eles eram a camada mais baixa da população. O tipo de trabalho que eles tinham que fazer, o tipo de vida que eles viviam, a convivência que eles tinham com os animais, fazia com que os pastores fossem desprezados. Eles ficavam numa posição subalterna. Eles não tinham muito contato com as pessoas, porque o próprio fato de viverem nos campos e andarem sempre com os animais fazia com que até o perfume que eles tinham não fosse dos mais agradáveis. E as pessoas não gostavam muito de estar junto com pastores. Os pastores viviam lá no mato, eles viviam lá no campo, eles deitavam no meio dos animais, eles traziam aquele cheiro próprio do campo aonde quer que chegassem. Quando o Evangelho é anunciado aos pastores, os anjos dizem: isto é nova de grande alegria que será para todo o povo. Irmãos, se o anúncio do nascimento de Jesus tivesse sido feito aos líderes do povo, aos líderes políticos, aos líderes religiosos, não seria nova para todo o povo. Porque aquilo que chega na elite normalmente fica por lá mesmo. Mas se chegou aos pastores, irmãos, que era a camada mais simples da população, então também podia chegar a toda a gente. Se chegou àqueles que eram as pessoas mais desprezadas, então realmente era uma mensagem para todo o povo. O Senhor não mandou os anjos para anunciarem aos ricos, mandou para anunciar às pessoas mais pobres que havia, aquelas que faziam o trabalho mais insignificante. O que significava desde o início, a mensagem do Natal era realmente para todos. Mas há ainda uma razão, irmãos, que eu acho muito bonita e muito tocante, pela qual o anúncio foi feito aos pastores. Estudando, irmãos, a respeito do assunto, os estudiosos nos dizem que estes pastores, provavelmente, guardavam rebanhos muito especiais. Os rebanhos que eram guardados na região de Belém, segundo os estudiosos daquele tempo, eram rebanhos que pertenciam aos sacerdotes do templo. E o tempo de Jesus, os sacerdotes tinham praticamente o monopólio dos animais que eram sacrificados. Quando alguém queria ter um animal, um carneiro, uma ovelha para sacrificar ao Senhor, tinha que basicamente comprar essa ovelha aos sacerdotes. Porque as ovelhas que eram trazidas de fora, por uma questão de corrupção, infelizmente, eram sempre rejeitadas. Apenas aquelas que pertenciam aos sacerdotes eram aceitas. É por isso que Jesus depois vai fazer aquela limpeza no templo. Mas estes pastores estavam guardando os rebanhos que diariamente eram levados a Jerusalém para ali serem vendidos. E estas ovelhas que estes pastores guardavam eram os sacrifícios feitos no templo. Os pastores anunciaram a mensagem do Natal, porque eles receberam esta mensagem diretamente dos anjos. E a mensagem foi dada a eles, em parte também, porque eles tomavam conta das ovelhas, que serviam de sacrifício. E Jesus nasceu para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Afinal, parece que havia muitas razões para serem os pastores a receberem a mensagem. Mas, irmãos, por que teve que ser da maneira que foi? Porque é o Natal. Não sei se os irmãos já pensaram nisto, mas por que Jesus nasceu um bebê? Não parece tão humilhante que o Senhor Criador dos céus e da terra venha no formato de um bebê?
Os irmãos já pensaram um bocadinho que o Senhor Criador, não somente Ele se limitou a viver uma vida humana, mas Ele começou essa vida humana no colo de uma mulher?